Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre uma nova medida do governo que envolve a Caixa Econômica Federal e que chocou os brasileiros que sonhavam em comprar uma casa própria, colocando fim a uma era em que todo brasileiro médio, de baixa renda, que queria comprar uma casa própria, sempre utilizou a Caixa Econômica Federal como um meio para realizar esse sonho. Que, por exemplo, você que quer comprar um imóvel de 100 mil reais, você não tem esse dinheiro junto, né? Você não conseguiu juntar esse dinheiro, você vai até a Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal financia até 80% desse imóvel, ou seja, 80 mil reais. A Caixa Econômica vai pagar para o dono do imóvel e você vai pagar os 20%, ou seja, os 20 mil reais. E aí é muito mais fácil você ter o seu imóvel, a casa própria, porque você vai pagar para a Caixa parcelado como se você estivesse pagando um aluguel do seu próprio imóvel. E a partir de novembro de 2024, as regras vão mudar e, obviamente, vai desacelerar toda essa indústria, cara. Uma economia que gira em torno da construção civil, ou seja, construtoras, engenheiros, quem trabalha com obra, né, o mestre de obra, pedreiro, corretor de imóvel, ou seja, toda uma indústria vai ser prejudicada com essas novas medidas que o governo está implementando. Medidas essas que fazem parte do pacote de cortes de gastos do governo e você vai ter acesso a todas as informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Agora, será que eles vão cortar os gastos com os altos salários do funcionalismo público? Será que eles vão diminuir os seus próprios salários também? Os auxílios, será que eles vão diminuir os auxílios para os políticos lá de Brasília? E as regalias para os ministros do STF e companhia? Bom, já vou te dar um spoiler. Obviamente isso não vai acontecer. Na realidade, eles estão trabalhando e implementando aqui ações para aumentar toda essa regalia e você vai ter acesso a todas essas informações no nosso bate-papo de hoje. Fica comigo até o final, não saia do meio do conteúdo, porque o conteúdo de hoje está simplesmente imperdível e você vai ver o desdobramento de tudo isso na nossa economia, porque isso daqui já está impactando na nossa economia e vai impactar ainda mais no futuro. Fica comigo até o final do nosso bate-papo. Mas antes da gente entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você o seu like logo aqui no início, você que já conhece o nosso trabalho, é inscrito aqui no canal, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola? Já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não precisa dar like agora, segura a sua mão, acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você em algum momento, aí sim faz sentido você deixar o seu like e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. Olha essa matéria que saiu aqui no portal do Terra essa semana, no dia 16 de outubro de 2024, fim de uma era. Caixa Econômica muda regras para compra da casa própria e deixa brasileiros na mão. Uma nova medida da Caixa Econômica Federal chocou os brasileiros que sonham com a casa própria. Agora, o valor da entrada na compra de imóveis aumentou para 30%. Anteriormente, a estatal era responsável por financiar 80% do imóvel. Só que agora, diante da falta de capital de dinheiro disponível para as pessoas comuns no nosso país, a Caixa Econômica vai financiar 70%. Ou seja, se antes você conseguia juntar 20 mil reais para dar de entrada num apartamento de 100 mil reais, agora você vai ter que juntar 30 mil reais. E a situação econômica do nosso país hoje não está nada boa, está difícil de sobrar dinheiro, então vai ficar mais difícil ainda para as pessoas adquirirem um imóvel a partir do financiamento da Caixa Econômica Federal. A medida entrará em vigor a partir de quando, hein? De novembro agora de 2024, o que já está gerando uma grande repercussão aqui nas corretoras imobiliárias, que vai ficar mais difícil vender os seus imóveis. E por que isso está acontecendo, hein? Bom, está acontecendo por causa disso aqui, ó. A Caixa Econômica informou que está operando no limite da sua capacidade. E isso significa que a Caixa Econômica Federal está com pouco dinheiro em caixa para emprestar para os brasileiros comprarem os seus imóveis. E outra coisa importante também é que o banco não vai disponibilizar esse crédito para quem já tem um financiamento ativo. Ou seja, se você já comprou um imóvel e está pagando o financiamento desse imóvel, você não pode comprar um outro imóvel. Então isso aqui é uma outra regra importante. E aqui é onde está o grande pulo do gato. Por que eles estão fazendo esse corte, hein? Por causa disso aqui, ó. Essa redução no financiamento foi causado pelos constantes saques da poupança, assim diminuindo os recursos disponíveis para os empréstimos. A poupança sofre retiradas de 80 bilhões de reais por ano, o que torna os recursos mais escassos e mais caros, ou seja, torna o dinheiro mais escasso e mais caro. Muita gente, inclusive a galera da esquerda,
que não entende nada de dinheiro, nada de investimento, acredita que quem empresta dinheiro para o banco, quem deixa dinheiro na poupança e vive de renda são vagabundos. Na realidade, quem trabalha e sabe administrar o seu dinheiro, juntando um dinheirinho todo mês, né, e coloca na poupança, esse dinheiro dessa pessoa não está parado lá, porque o banco pega esse dinheiro que está lá na poupança e empresta para outras pessoas comprarem imóveis, comprarem carros. Isso tudo faz a economia girar. Ou seja, essa narrativa que a galera da esquerda cria, até o Lula fala sobre isso, os especuladores, mostra que essa galera não entende absolutamente nada de dinheiro. E é exatamente essa turma que está tocando o nosso país hoje. Ou seja, se a economia do nosso país está ruim, o que a pessoa vai fazer? Vai ter que tirar o dinheiro da reserva, porque o custo de vida do nosso país tem aumentado absurdamente. E a galera vai lá, tira o dinheiro da poupança e acaba impactando em vários outros setores, como você acabou de ver aqui nessa matéria. Ou seja, de uma forma ou de outra, isso aqui acaba sendo um corte de gasto, onde a Caixa Econômica Federal está disponibilizando menos crédito para quem deseja comprar uma casa própria. E o interessante é que nessa semana a gente publicou um conteúdo aqui no nosso canal que a gente falou sobre os ministros largam mão de Lula, acabou o dinheiro. Inclusive, isso aqui ilustra muito bem o momento que a gente está vivendo hoje. Esse vídeo já teve mais de 205 mil visualizações, cara, tem menos de 48 horas, com milhares de likes, milhares de comentários aqui, mas o fato é que nesse conteúdo eu falei exatamente sobre essa briga dos ministros, que são o Haddad e a Simone Tebet, pressionando o Lula para o Lula aceitar o pacote de cortes de gastos. E o Lula falou que não iria cortar gasto nenhum, porque na realidade ele não enxerga nada disso como gasto, ele enxerga isso como investimento, para você ver como é que o Lula entende de economia. Mas o interessante é que tudo isso aqui parece ser uma cortina de fumaça. Por quê? Porque o corte de gastos já está acontecendo, como você acabou de ver na matéria que eu acabei de trazer aqui. Ou seja, corte de gastos para quem? E tem um outro corte de gasto que vai acontecer, que mexe diretamente no bolso de quem trabalha, quem é trabalhador e quem trabalha com a carteira assinada no modelo de CLT. Porque olha só essa matéria. Governo avalia mudanças em multa do FGTS e seguro-desemprego em pacote de corte de gastos. Uma das opções é usar parte da multa do FGTS paga pelo empregador para financiar o seguro-desemprego. Olha só o tamanho desse absurdo. Isso aqui é um corte de gastos. Eles estão criando toda essa cortina de fumaça. Só que os cortes estão acontecendo e poucas pessoas estão percebendo isso. Dentro do pacote de medidas de corte de gastos preparado pelo Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, e pelo Ministério do Planejamento, da Simone Tebet, o governo estuda alterações nas políticas de proteção ao trabalhador, incluindo a multa de 40% do FGTS em demissões sem justa causa e o seguro-desemprego. Só para você entender o que está acontecendo aqui. Quando você trabalha com carteira assinada e o empregado te manda embora, você tem que receber o seu FGTS mais uma multa de 40%. Quem paga essa multa de 40% é o empregador. Só que o governo está querendo pegar essa multa para ele, ao invés desse de 40% ir para o teu bolso, vai para o governo e o governo vai utilizar esses 40% para pagar o seu seguro-desemprego. Além de oneroso para os cofres públicos, a avaliação é que a sobreposição de benefícios, olha só que absurdo, pode desestimular a permanência no emprego, especialmente quando o mercado de trabalho está aquecido. Isso aqui é uma bizarrice. Imagina se isso aqui faz sentido. Porque o mercado de trabalho está aquecido, o trabalhador vai arrumar um jeito de ser mandado embora para ganhar a multa dos 40% e o trabalhador vai para um outro emprego que paga mais. Só que se o trabalhador pedir a demissão no emprego que ele está trabalhando agora, ele não recebe os 40% e ele também não recebe o seguro-desemprego. Então não faz o menor sentido isso, cara. E o que acontece é exatamente o contrário. Quando o mercado de trabalho está aquecido, o empregador, ele morre de medo do trabalhador sair fora. Por quê? Porque o mercado de trabalho está difícil de encontrar gente que queira trabalhar. Então eles estão dando uma justificativa que não tem plausibilidade, não tem lógica nenhuma. Fato mesmo é que eles estão cortando esse benefício, que é o benefício que iria diretamente para o bolso do trabalhador. Eles estão sim fazendo corte de gastos, só que corte de gasto para quem? Para eles? Não, é para o trabalhador brasileiro. E dentro desse pacote de corte de gasto, mais aonde eles querem cortar gastos? Presta atenção nisso aqui, ó, nessa matéria. Governo detalha contenção de gastos, não é corte de gastos, né? Contenção, é a mesma coisa, é corte de gastos. Ministério da Saúde terá o maior corte, 4,4 bilhões de reais. É isso mesmo que você ouviu. Eles vão cortar 4 bilhões e 400 milhões de reais de onde?
da saúde. Quem é que utiliza a saúde pública nesse país, hein? Será que são as pessoas mais ricas? Será que são os mega empresários? Será que são os mega servidores públicos desse país? Será que são os políticos que utilizam a saúde pública nesse país? São exatamente os mais pobres que dependem da saúde pública. E tá aqui, olha de onde eles estão cortando o gasto. Eles vão cortar também nos ministérios das cidades, transportes e educação também, meu amigo. Só da educação eles vão cortar 1 bilhão e 200 milhões de reais. E tá aqui a lista dos cortes de gastos que eles vão fazer, inclusive aqui, ó, na defesa também, no Ministério da Defesa, na segurança, o que cuida da nossa segurança, eles vão cortar 675 milhões de reais. É para você ver o nível de comprometimento que essa galera tem com a nossa população. Enquanto que eles estão fazendo absurdos com o nosso dinheiro, gastando como se não houvesse amanhã. E gastando em quê? Eu vou trazer mais pra frente aqui em que eles estão gastando o nosso dinheiro. Mas enquanto eles estão gastando como se não houvesse amanhã, quem paga a conta é exatamente a saúde pública nesse país, é a educação, é a segurança, são os trabalhadores, são as famílias que estão em busca de um imóvel para tentar diminuir esse déficit habitacional que existe no nosso país. Mas e será que pro lado deles eles estão cortando gastos? Bom, vamos lá para a primeira manobra desse governo. Planalto abre licitação para comprar o quê? 358 mil reais em bebidas alcoólicas. Pois é, quando fala em abrir licitação, significa que eles estão utilizando o nosso dinheiro para comprar essas bebidas alcoólicas, vodkas, Campari, uísque, uma série de bebidas. Pois é o Lula abrindo o bar dele e utilizando o nosso dinheiro para fazer isso. Ah, Josué, mas 358 mil reais é fichinha, é muito pouco, isso aqui sai na urina. Tá bom, então vamos pro próximo. Sabe aquela história que o avião do Lula ficou rodando em círculos lá no México por conta de uma falha? Bom, após isso, o Lula deu uma entrevista falando que iria comprar não só um avião, mas vários aviões, porque esse daqui já é um avião sucata e eles precisam comprar um avião novo. Pois é, exatamente nesse momento que o governo está sem dinheiro, os caras estão estudando comprar um avião. E quanto é que custa um aviãozinho desse, hein? Um aviãozinho desse, um Airbus A330, custa a bagatela de 250 milhões de dólares. Convertendo para o real, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Tá bom para você? Lembrando que ele disse que não vai comprar um só não, ele vai comprar vários. E esse outro gasto aqui de 790 mil reais? Lula e Janja inauguram heliponto no Palácio do Planalto. Pois é, a licitação para a obra teve o valor de 769 mil reais. Antes, o presidente fazia esse mesmo trajeto de carro, ou seja, não só construiu um heliponto, que ficou muito mais caro, agora está fazendo esse trajeto de helicóptero, que obviamente é muito mais caro do que se ele fosse de carro, de onde ele reside, para o Palácio do Planalto. Tudo isso aqui seria muito cômico e engraçado se não fosse trágico. Esse é o nível de entendimento que esse governo tem sobre economia, sobre o Brasil. Esse é o nível de comprometimento que esse governo tem com o nosso dinheiro. Enquanto eles esbanjam luxos, viagens de luxo, avião, tudo isso que eu trouxe aqui, do outro lado quem está pagando a conta é a classe trabalhadora desse país. São os mais pobres. E isso daqui é um completo absurdo. E quem deveria estar levantando essa bandeira lá dentro do Congresso Nacional, os deputados e os senadores, tá todo mundo caladinho. Daqui a 2 anos, eles vão bater na sua porta pedindo voto novamente. E eu espero que você tenha acesso a informações como essas aqui para você saber cobrar essas pessoas e, de repente, não colocar novamente os políticos que estão lá neste atual governo, porque a gente tem a maior oposição de todos os tempos e, por outro lado, a gente tem um dos piores governos da história do nosso país nesse momento. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, só trouxe algumas informações. Eu só dei o start aqui para a gente dar prosseguimento ao nosso bate-papo. Aqui embaixo no campo dos comentários, deixa sua mensagem. Eu quero saber o que você acha disso tudo e como tudo isso já está impactando na sua mesa. Isso é muito importante. É importante você também compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, porque, como eu te falei, essas informações não estão sendo apresentadas na grande mídia. Por que será, hein? Eu acho que você sabe muito bem o que está acontecendo. Então me ajuda levando essa informação para mais pessoas, compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo dos amigos, no grupo do Facebook. Bora mudar a mentalidade do povo brasileiro. Inclusive, a gente está fazendo exatamente isso aqui, documentando todas essas informações para quando chegar daqui a 2 anos, você tenha informações suficientes para saber votar no seu representante lá em Brasília. Então faz o seguinte, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. Toda vez que a gente trouxer um conteúdo, você vai ser notificado pelo YouTube. Bom, eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.